Você se desconectaria do seu trabalho? A proposta de ruptura foi essa na primeira temporada. E através de subtextos que vão desde um RGB que compõe imagens de uma tela, ao modo como seus ombros ficam em uma cena, vamos esmiuçar as nuances e propostas a serem entregues nessa segunda temporada de Ruptura, que diz muito mais sobre a relação de trabalho do que apenas uma série. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador. Hoje sobre uma série que eu vi e revi para fazer um conteúdo legal para vocês, porque ela diz muito sobre o que nós vivemos atualmente, a nossa realidade como sociedade, por conta que ela lida diretamente com questões ligadas ao trabalho. Estou falando de Ruptura, que está ganhando agora sua segunda temporada e que traz discussões muito pertinentes sobre o que é a nossa relação com o trabalho e se a gente pode ou não separar o eu como pessoa do eu como profissional. E esses limites começam a ser desenhados numa questão muito estética, muito plástica pra gente, do que parece sutil, que na verdade é um tanto quanto brutal para nós como seres humanos. Os departamentos são bem afastados, mas eles ficarão cheios um dia. Estão planejando uma expansão. E eu digo isso porque é tudo muito limpo, mas ao mesmo tempo é tudo muito hostil. Porque o intuito é você focar no seu trabalho, não focar em nada além do trabalho, não pensar no que tem na sua vida além do trabalho. Porque o que você é lá dentro não é o que você é lá fora. Lá dentro você é deles. E a estética ajuda a causar essa impressão porque tudo parece muito gigantesco lá dentro. Corredores longos, salas enormes assim. E dá uma impressão que sempre está vazio. Só que não está sempre vazio. Eles estão sempre ou sendo vigiados ou encontrando com alguém nos corredores. Isso tudo tem esse impacto porque tem uma perfeição que irrita a gente, que vai desde os cenários até na composição fotográfica de cada cena, dando a impressão que até a produção da série é obrigada a fazer tudo certinho assim. E chega num ponto que até a neve é simetricamente tirada no ambiente de fora da Lumon, como se fosse tudo muito controlado de verdade. No ambiente principal da série, que é o do refinamento de dados ali, você tem a questão das baias, que elas se abaixam e se levantam, mas quando elas estão se levantadas, você tem vários enquadramentos que só focam naquele vãozinho que tem entre uma baia e outra, que é meio que como se estivessem clausurando a pessoa ali dentro. E se ela olha para esse buraco, se ela olha para essa divisão entre as divisórias assim, ela só vê uma coisa, ela só vê o colega de trabalho dela trabalhando também. E para trazer esse tom, esse ar burocrático, eles têm uma questão de figurino até, composição de cenários, porque tudo parece ser um meio velho assim, os objetos, os computadores não parecem computadores novos, mas eles têm muita tecnologia moderna de verdade. E o maior exemplo disso é o fato de que eles estão ali porque eles colocaram um chip na cabeça. Também temos a questão de compor enigmas ali, como os vários quadros que tem ao longo de vários locais dentro do ambiente da Lumon. Eles geram uma sensação de temor a quem tá vendo, pois são quadros um tanto quanto, vamos dizer assim, agressivos. No ambiente de gerência tem um quadro de uma tempestade na parede. Sempre que o Kier mostrar também tá sempre em uma posição de imposição, assim. E a gente vai falar melhor disso daqui a pouco, na verdade. Até porque no discurso, o Kier ele tá muito mais com os de imponência do que de temor, o que não acontece na prática. Falando em prática, muitas das coisas ali do ambiente de trabalho da Lumon são extremamente burocráticas e deveriam ser simples, que é mais no indício de como lá dentro eles têm um dono, eles não têm autonomia sobre as coisas. E outra perspectiva que ajuda muito bem nesse ponto é o movimento dolly zoom quando eles estão no elevador. E nesse ponto tem um conceito muito interessante, pois retrata um momento de compressão e descompressão das pessoas ao entrarem no ambiente da Lumon. E tanto tecnicamente quanto conceitualmente faz sentido, pois consiste em afastar a câmera ao passo que se aproxima o zoom da pessoa, ou seja, está te afastando de quem você é, mas está te monitorando de perto. Além disso, o design de som é excelente, tem muitas vírgulas sonoras que simulam uma ruptura assim, que como se tivesse alguma coisa tendo interferência ou enroscando.
Além de outras questões de que você tem um som específico para ambientes fechados, uma acústica diferente, até na fala e no modo que a voz é projetada dos personagens. E você também tem algumas questões na trilha que ela dá uma descompassada, ela é uma desafinada quando alguma coisa fora do comum ou fora do que estava controlado ali acontece. Além da trilha principal, que tem tons de magia e opressão ao mesmo tempo. Porque até os acordes dessa trilha tem tons que deixam a gente mais confortáveis, mas tom que traz um grave, mais opressor. E a gente até pode comparar alguma questão nesse ponto de The Sims, porque The Sims também tem uma trilha gostosinha assim, e lembra muito alguns conceitos que a gente tá vendo na série, porque você tá meio que fazendo coisas comandado por outra pessoa e também tá fazendo coisas em modo tutorial. E eu digo isso porque, assim como no The Sims, os perfis que estão lá dentro são perfis que são ligados a clichês do lado de fora. Clichês de perfis de profissionais que você vê em qualquer lugar, como o cuzão, o puxa-saco, o enxerido, a chefe que dá medo, o chefe que é líder, a funcionária rebelde que quer fazer tudo ir pros ares. E todas essas questões compõem um ambiente fundamental para a ruptura dar certo e gerar tantas discussões assim, que é um ambiente opressor. Mas o que você diria, Natalie, para uma mulher que ficou grávida no trabalho menos de um mês depois que a empresa iniciou as rupturas? As atuações, no geral, são incríveis. Dentro do ambiente da Lumon, eles têm uma espécie de inocência funcional. Funcional porque eles conseguem fazer questões básicas de todo ser humano adulto, mas inocentes porque eles têm muitas dificuldades de questões ligadas principalmente a sentimentos. Por exemplo, a Harmony Corbell, ou Senhora Selby, que é a vizinha esquisita do Mark. Ela consegue mudar a expressão só com um olhar pra você. E ao mesmo tempo ela consegue, de uma hora para outra, ser extremamente enérgica e fazer o impossível para conseguir o que ela quer. A imponência do Miltic, que tem aquele ar de, vou colocar assim, imponência e ao mesmo tempo arrogância, típico de ambientes corporativos. Por exemplo, ele é solícito quando tem que explicar alguma coisa, quando ele é requisitado, mas ao mesmo tempo trata as pessoas que precisam dele como inferiores, até demonstrando, assim, tentar impor respeito nessa pessoa, olhando de cima para baixo para ela, assim, sempre se curvando um pouco, tratando ela como se fosse uma criança, efetivamente. A suavidade do Irv, que sempre se preocupa em ser um funcionário exemplar, que segue todas as regras, assim, mas que ao mesmo tempo tem um relacionamento LGBT com Bert, e quando esse relacionamento é colocado à prova, ele se revolta, porque se falou de amor, e ele acha que a revolta é fundamental nesse caso. E até certo ponto prazerosa, porque é um prazer proibido dentro do ambiente de trabalho. A diferença de perfis do Dylan dentro e fora do ambiente também é interessante, porque dentro ele é extremamente chatão, aquele funcionário que incomoda e caçoa de todo mundo, mas lá de fora ele é um pai de família que faz tudo pela família e provavelmente está lá dentro por conta da família. E quando tem o cruzamento dos dois perfis, tem uma virada de chave automática, demonstrando algo que estava muito interno no coração dele, assim, que talvez ele era cuzão muito mais por proteção do que por perfil dele mesmo. E ele teve que mostrar o seu real perfil porque agora ele ganhou um propósito para seguir em frente. O Mark que segue angustiado do lado de fora, mas que demonstra claramente ter um vazio do lado de dentro, porque em ambos os cenários ele vive momentos de recomeços e descobertas, mas nada nesse cenário está realmente bem para ele e ele tem que investigar e tomar atitude sobre isso. E a Halle, que demonstra uma elegante sofisticação do lado de fora, mas que internamente demonstra rebeldia e fúria na mesma porção. E é incrível que a atriz faz isso só na postura, bem ao estilo Christopher Reeve quando fazia o Clark e o Superman, porque enquanto interna ela tá com os ombros meio jogados pra frente, e quando ela tá de externa ela tá mais imponente, assim, peito mais aberto, mais corajosa. E internamente ela tá bem acanhada, como se a todo tempo ela estivesse sendo testada. E ela tá sendo testada. Todos ali são dois, mas apenas um deles consegue se separar de verdade, pois vivem em constantes dilemas sobre o que podem ser. Estou fazendo esse vídeo umas 2 horas antes de mostrarem ele pra mim. De livre e espontânea vontade, optei por me submeter ao procedimento coloquialmente conhecido como ruptura. E dou consentimento para que minhas cronologias perceptivas sejam divididas cirurgicamente, separando minhas memórias entre minha vida profissional e minha vida pessoal. Assim como o princípio foi utilizado lá em WandaVision para explicar o Visão e o Visão Branco, o navio de Teseu, ou barco de Teseu, conta a história de um barco ou navio que começa uma viagem e termina ela, sendo ele mesmo. Só que fisicamente ele não é ele mesmo, porque todo o material, toda a madeira e pregos foram trocados ao longo da viagem dele. Ele conceitualmente é o mesmo navio, mas materialmente não é.
Só que Ruptura nos propõe uma nova vertente dentro desse conceito, porque o navio é capaz de se desconstruir e reconstruir para passar essa jornada específica, no caso a jornada de trabalho, e voltar ao ponto que ele estava antes. Porém, ao se desconstruir, ele tem que entender que ele não pode ter o livre-arbítrio, porque eles não deixam de ser um só, eles só se dividem. E essa questão é que o interno foi acondicionado a viver exclusivamente naquele ambiente, pois teoricamente ele não existiria. Mas ele existe, porque o externo é lobotomizado para ter essa divisão com o interno. Eles são os mesmos e não existem um sem o outro. Mas ao contrário do que a Halle pensava inicialmente, eles não podem coexistir no mesmo ambiente, porque eles não podem viver sobre o mesmo livre-arbítrio separados. E uma vez que existe um interno e externo, e o interno descobre os benefícios que o externo tem com seu livre-arbítrio, existe um conflito entre essas partes, porque o interno também quer ter aqueles benefícios. Mas ele não pode, pois está condenado a um destino de servir sempre e para sempre. Isso não é um inferno, sei lá? Não. E por que eu não consigo sair? Você saiu, agora mesmo. Bom, subiu a escada, pelo menos. Você saiu, mas voltou. O tempo todo, Ruptura traz pra gente conceitos ligados ao inferno, principalmente quando tem alguma coisa vermelha na tela. O chip da Lumon é vermelho e azul, e em todos os momentos da série você tem essas duas cores bem destacadas, que seria o azul fora e o vermelho dentro. No ambiente externo, principalmente na primeira temporada, eles estão no inverno, que tem tons azuis, mais frios. O personagem da Helena dentro do ambiente da Lumon é a Halle, e ela é chamada de Halle R, Halle R, que pode ser claramente associada a Hell Red, Inferno Vermelho. E ela é um dos maiores vetores de trazer essa questão do inferno para a série, porque no primeiro episódio, ela, ao tentar sair, não conseguia perguntar se ela tá no inferno, e obviamente porque o cabelo dela é vermelho. E falando dessa cena dela tentando sair de lá do ambiente, tanto nesse momento, quando a Corbel acaba sendo demitida, o cenário mostra uma escada sempre subindo, nunca uma escada descendo. Ou seja, eles estão no último nível do prédio. E outro fator que ajuda a corroborar com isso é que o triângulo do elevador é sempre para cima, nunca é para baixo ali. Esse elevador só sobe. E falando da Corbel, ela cita uma passagem da mãe dela sobre que o inferno é uma invenção da morbidamente humana. Mas que isso seria positivo porque permitiria construir qualquer coisa a partir da imaginação. Mas falando sobre a Halle, tem mais momentos ligados ao inferno ali, quando ela vê, por exemplo, o vídeo da Helena falando que ela tem que ficar lá dentro. E aí ela pega aquela guilhotina de papel para cortar os dedos. E o intuito disso é ela gravar o seu vídeo da missão para Helena. Só que, ao ser perguntada sobre o Mark, ela cita que o Mark já está no inferno, e o Mark estava no mesmo ambiente que ela. Que é assinalado por Helena no momento depois, que novamente grava um vídeo falando que a Halle está no lugar que ela deveria estar. E a pessoa topa fazer esse processo de ruptura muito por questões que ela vive fora do ambiente. Ela quer se desligar em algum momento. E para a pessoa tomar essa escolha de se desligar, temos várias tramas interessantes e é onde Ruptura consegue achar o seu ouro, ficar incrível pra gente. Por exemplo, o Irv, ele é um veterano de guerra, ou de família de veteranos de guerra, e que provavelmente topou aquilo, tal qual como Rambo, por provavelmente ter vários traumas do que já viveu. A Halle, como Helena, provavelmente por uma questão de experimento social, mas também de publicidade, porque ela é neta do Keir. O Dylan não sabemos bem, mas provavelmente é para sustentar sua família. E o Mark faz isso, pois teoricamente ele entrou nesse ambiente por conta de ter perdido a esposa em um acidente de carro. Mas a gente nota que não é muito bem isso que aconteceu. A ideia geral de quem vê de fora é a de submissão, de uma escolha consciente da pessoa de se desconectar da realidade dentro do trabalho. Qualquer demonstração do interno estar desenvolvendo um livre-arbítrio, como descobertas, mapeamento de locais, pensamentos mais intrusivos que acabam ganhando a realidade, é sempre podada, é punida rapidamente. Inclusive, se alguma consequência dessa sai do interno para o externo, um jeitinho é dado, como aconteceu no caso do Dylan quando ele rouba o cartão. E a abertura da série também demonstra isso artisticamente, porque você tem vários Marks executivos tentando sufocar o Mark de pijama. Pijama esse que também é vermelho. Como se eles fossem dois, mas na verdade eles são só um, e isso é impossível de reverter. Toda a preocupação da Luma está voltada em manter essa desconexão da realidade tanto dentro quanto fora do ambiente. E para isso ela vai sempre criando barreiras, para um intuito bem específico, deixar claro para o interno que ele é um servo.
Seu externo é esplêndido e pode nadar graciosamente e bem. Por favor, tente apreciar cada fato igualmente. Você perdeu 10 pontos, tem 90 restantes. Pontos? O Servier Keir, ele tá sempre preocupado em exaltar os méritos de uma entidade que está sempre presente tanto dentro quanto fora do ambiente de ruptura. Porém, é muito claro que ela sempre é voltada a deixar uma questão de submissão ao Keir, como se tudo aquilo fosse uma grande generosidade dele e não a obrigação de um ambiente básico de trabalho para se executar alguma coisa. Você nunca vai crescer fazendo as coisas bem, mas você fazer tudo alimentando a esperança de que o Keir vai olhar para você é o intuito de tudo aquilo. Porque você tem que ter o intuito de despertar a generosidade do Keir para você. Isso soa um pouco com o conceito que a gente vê lá no livro de 1984, do conceito do grande irmão que tudo vê. E com esse conceito traz também a questão de gerar um temor, mas um temor de modo natural, naturalizando algo de submissão entre uma entidade e você. Também tem outro fator muito semelhante ao ambiente de trabalho, que a gente consegue notar isso e também tem na série, que é aquela tortura suave, aquela guerra fria de ambiente de trabalho. Porque tem vários subterfúgios, vários mecanismos que te cutucam, e vão te cutucando assim, devagarinho, e que você não se incomoda, mas que se te cutucar a todo momento, a cada instante, num longo tempo, que é o tempo que a gente passa trabalhando, acaba te machucando gradualmente. E o esforço para manter o ambiente interno e externo também tem várias questões que a gente fala bastante em discussões ligadas à pós-verdade, manipulação de informação e de realidade. Porque ali no ambiente de trabalho tá tudo bem, mas para você sair desse ambiente para fora dele, você tem uma série de camadas que você tem que chegar. A primeira camada que eu cito aqui é o Miltic, porque você vê na atuação dele, inclusive o ator excelente, que ele sabe o que deve ser feito e que sabe o que você está fazendo. E para isso ele usa muita linguagem passivo-agressiva para demonstrar o que deve ser feito corretamente. Diferente da gente, ele com certeza sabe o que cada setor faz ali. Onde o interno com uma fadiga elevada é conduzido e onde ele fica ouvindo várias coisas boas sobre o seu externo. Só que ele não pode reagir muito emocionalmente, porque isso também é um modo do estresse. Ele tem que ouvir aquilo e se manter sereno. A ala de ótica e design é responsável por compor o ambiente, que em sua maioria são coisas ligadas ao legado do Keir, demonstrado em quadros assim, com uma estética bem vitoriana, de feitos do Keir, e tem aquela questão que eu citei anteriormente de ser algo sempre muito imponente por parte do Keir para as outras coisas que estão interagindo com ele. E além disso, os objetos do ambiente também são feitos na sala, o que denota uma questão muito ligada ao controle por parte da Lumon, que até os objetos lá de dentro tem que ter uma aprovação deles. Temos também a ala das cabras, que até o momento é um mistério, mas que as cabras ali são alimentadas por um homem barbudo que fala que elas não estão prontas, elas não estão prontas. A ala da perpetuidade é a ala que tem vários ex-CEOs em estátuas de cera bizarras ali, contando sobre fatos e a importância deles no legado da Lumon. E nesse local tem uma casa, que é a casa do Keir, que tem muita coisa bizarra lá dentro. E que já a gente vai falar sobre isso, porque requer muito a sua atenção. Assim como esse vídeo requer que você curta, compartilhe, favorite, sinalize e se inscreva. Porque o estudo feito aqui, nem o interno faria trabalhando 24 horas seguidas, porque só pode trabalhar 8 horas também. Mas ajuda bastante vocês a construírem com a gente um panorama de o que a gente quer ver em Ruptura, hein? Mas voltando nessas divisões, a gente tem a Break Room, que em tradução é sala do descanso. E que faz mais sentido no inglês, porque tem a questão do break. Porque é uma sala onde o interno é levado e ele é conduzido a uma condição de exaustão. Porque ele é exposto a um detector de mentiras e tem que ler um pedido de desculpas ao mesmo tempo. Só que ele só consegue sair dessa sala quando o detector de mentiras detectar que de verdade está arrependido. Talvez ele leia aquilo e não tenha o sentimento de arrependimento. E essas barreiras não estão só internamente, mas até externamente, porque você nota que muito do que acontece ali é voltado para manter a integridade deles para o interno da Lumon executar seu trabalho plenamente. Porque além dos já citados condomínios da Lumon, que tem na série, você tem várias referências à cidade, ao Keir e a pessoas importantes pro legado da Lumon ali. Sem contar o Mark, que é vigiado a todo tempo pela Corbel, mas que isso não é visto, em certo ponto, bom para a Lumon. Tem 2 motivos principais. O primeiro é em relação ao caso da senhorita Casey. Ela, como interna, tem um tom meio assim robótico, e ela trabalha sozinha no ambiente dela, além de não demonstrar muitas emoções. E ela demonstra emoção em um momento muito específico, no momento onde ela foi colocada para passar um dia
no ambiente de refinamento de macrodados, que é quando ela passou o dia no ambiente onde o Mark estava. E a grande trama de ruptura para a segunda temporada entra aqui. Ela fez isso para fugir do Mark externo, ou ela só existe agora como interna e talvez a externa dela não tenha condições de viver mais. Além disso, o segundo fator de monitoramento do Mark é por conta de que ele era o melhor amigo do Pete dentro do ambiente de ruptura. E o Pete, no começo da série, ele está sofrendo muito, pois escolheu passar pelo processo de reversão da ruptura, e isso acaba que demonstra na série que não é bem visto. Ele parece ser uma pessoa totalmente sequelada, fica à margem da sociedade, que solta algumas coisas nada a ver, como um conceito de Sunset Park, que ele falou que o interno dele saberia o que é, e que não foi revelado pra gente ainda. E ele acaba morrendo de causas desconhecidas. Ou seja, mesmo fora do ambiente de ruptura, o Mark está sendo vigiado, está sendo testado a todo tempo, e ele está sendo fonte de números. A ala dos personagens principais é a ala de refinamento de dados, que consiste em os internos olharem para números assustadores e classificarem eles segundo as suas emoções. E ali são 4 emoções em 5 caixas mostradas na tela. WO, que pode ser sad, FC, que pode ser happy, DR, que pode ser scary, MA, que pode ser angry, que seriam conceitos ligados à base de emoções para sentimentos medievais. E eles representam os sentimentos ligados às emoções do Kier, que são simbolizadas por 4 figuras que aparecem em vários momentos da série. O bobo da corte, o bode, a noiva e a bruxa, ou a velha. A gente tem a representação dessas figuras em um quadro, onde o Kier está chicoteando com chicote 9 pontas eles, e também eles estão representados naquela festinha que o Dylan ganha no final, dentro da casa do Kier. Na teoria, esses são os humores que determinam os números classificados no setor, e eles estão em constante dívida para fazer aquilo, o que estimula, na verdade, um sentimento de pressão, um sentimento de angústia em executar aquele processo. Porém, eles não sabem efetivamente quais são os resultados desses processos que eles executam. Logo, vem uma teoria do que o que mantém a Lumon é o estresse das pessoas, onde de alguma forma eles, esgarçando os limites do seu trabalhador, acabam tirando algum proveito para eles. Algo que é muito comum à lógica de vínculos empregatícios ao redor do mundo. Só que quem emprega jamais fala isso para não assustar a pessoa que ela está empregando. Um exemplo disso pode ser dado quando no dia seguinte ao Dylan ter sido visitado externamente pelo Miltic, ele está muito mais estressado vendo os números passarem na tela. Isso culmina na cena do Jazz Desafiador, que é a cena mais famosa da série, mais popular da série, que acontece para ter um momento de aliviar tensão depois de um momento de grande estresse, segundo, obviamente, os parâmetros corporativos da Lumon. E no fim de tudo, o resultado não está nos números, mas sim na busca das respostas para o seu refinamento, que é quando tudo isso impacta na realidade da pessoa. Ela tá viva! A construção feita em cima de Enter Sandman no velório do Pete demonstra um dilema que ele estava entre o interno e o externo, sendo compreendido pelo Mark quando ele vê um pai e uma filha cantando um metal fofinho, mas com peso e energia de um Enter Sandman executado num show do Metallica, todo opressor e grave e sério e brutal, porque mostra que é impossível separar o interno do externo na relação de trabalho. Porque o que tá lá fora é realmente grande e é o que realmente importa. E por mais doloroso que seja, é pelo que tá lá fora que a gente trava nossas lutas diárias nos ambientes de trabalho. O livro ruim de autoajuda do cunhado dele é um prato cheio para quem tá dentro do ambiente de trabalho, porque tá em constante mediocridade colocada ali, em constante opressão e não vê uma saída. E aqueles argumentos rasos trazem uma nova perspectiva a quem vive em constante ambiente de mediocridade. E isso explica muita coisa na nossa sociedade sobre o peso dos coaches, não é mesmo? Isso também ajuda a explicar muito bem por que a Halle interna não consegue aceitar aquele ambiente de trabalho. Ela não foi condicionada a isso na sua trajetória de vida, diferente das pessoas da Lumon que foram condicionadas a isso, por quê? Pelas garras do capitalismo. Até amanhã, Halle. Que merda. Ruptura é uma série que demonstra que a estrutura de sociedade que nós temos atualmente é muito mais focada em tirar o máximo de trabalho da gente, o máximo da nossa força,
do que em procurar um bem comum para todo mundo viver em sociedade. A nossa estrutura atual de sociedade não está focada em todo mundo viver em plenitude. O problema é que por mais que você queira quebrar essa roda, sozinho você nunca vai conseguir. Porque a gente vive num mundo onde o poder é mais valorizado que a primazia humana. Então, só unindo forças e construindo cenários para crescimento de modo consistente, é possível construir um cenário de ruptura dessa estrutura opressora, entre quem tem o poder contra o poder de querermos ser as pessoas que nós quisermos ser, independente de quem seja, para viver essa plenitude de verdade. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe, favorite, sinalize, se inscreva e até o próximo analisador.